talvez tenha sido para mim um livro de adultos que se chama De Nome Esperança, que é um livro sobre a loucura e no fundo que eu levei muitos anos a ter coragem de escrever. E é engraçado eu contar-vos isto. Quando os meus filhos eram muito pequeninos, eu ainda nem tinha começado a escrever propriamente, eram muito pequeninos, e nós visitámos o Lourvão, que deve ser uma vila, não é? Não deve ser cidade, deve ser vila, que está encrustada ali na zona de Coimbra. É assim um sítio muito apertado. E tu chegas lá e percebes que vieste por um caminho às curvas no meio das montanhas, e para sair só tens também um caminho às curvas. É quase como se fosse um sítio onde falta o ar. E os meus filhos estavam com muita fome nesse dia. E queriam lanchar, e tinham 4, 6 anos, eram pequenininhos. E portanto nós parámos na primeira pastelaria que apareceu para lhes dar de comer. E havia dentro daquela pastelaria umas pessoas assim, não sei, sentia-se que era um bocadinho diferente. Mas eu na altura não percebi. Até que de repente já tinha distribuído os leites e não sei o quê para eles comerem, e de repente olho e estava ao meu lado, portanto a uns metros de distância, um gradeamento do convento do Lourvão. E o convento do Lourvão era um hospital psiquiátrico. Era um hospital psiquiátrico em que alguns mais funcionais, algumas das pessoas com perturbações mentais mais funcionais vinham cá fora, e por isso o ambiente era um bocadinho estranho, porque eram pessoas que não se comportavam como nós estamos habituados, não é? Mas atrás das grades, agarrada às grades, estavam as pessoas que não podiam sair de lá. E essa imagem tocou-me tão profundamente que não podes fazer ideia. O meu avô morreu num hospital psiquiátrico. E eu acho que tanto eu como a minha irmã crescemos debaixo daquela nuvem negra em que a minha mãe tinha receio que alguma de nós tivesse um problema psiquiátrico. Se calhar até ainda não damos por isso. Mas eu lembro-me de crescer com essa faca apontada. E a minha irmã fez as coisas mais normais, que foi tentar sair à noite e fumava e não sei o quê. A minha mãe pensou logo, pronto, esta é normal. Eu não, eu era mais de ficar a ouvir música e de ler muito, eu lia muito e ficava muito tempo em casa sozinha, e a minha mãe pensou, pronto, esta saiu fora do baralho. E portanto eu cresci com o medo de ter um problema qualquer psiquiátrico. Tanto que o Virgínio conhece o meu marido, eu casei muito cedo, casei com 21. Éramos uns miúdos ainda. Mas quando nós percebemos que aquilo era muito a sério e que nos queríamos casar, eu tive uma conversa com ele e disse, oh, Nuno, eu não sei se sou uma pessoa normal. Isto é grave, não é? Nós crescemos a pensar, eu não sei se sou maluca. E ele disse, és completamente maluca mesmo. Mas estás a dizer isso, é porque és completamente maluca. E de facto casámos, mas no fundo essa viagem de crescer com o medo de ter uma perturbação mental marcou muito. E a ferida rasgou-se no dia em que eu vi aquelas pessoas presas atrás de ferros. E levei muito tempo, foi uma história que andou dentro de mim, até eu ter coragem de escrever. E saiu um romance para adultos que se chama De Nome Esperança, que também fez um corte com a minha escrita anterior para adultos e para agora. E talvez tenha sido o livro que mais me doeu escrever, mais prazer depois me deu, e se calhar aquele que, quando as pessoas me dizem o seu livro preferido que escreveu para mim é o De Nome Esperança, dá-me assim uma sensação de quase como os nossos corações tivessem acabado de se juntar. Portanto, é para mim um livro muito, muito especial. A escrita e os livros também são uma forma de cura, uma forma de terapia. Quer dizer que muitos destes problemas que nos afetam, somos pessoas iguaizinhas a todas as outras. Estes problemas, escrevendo, resolvem-se. Quer dizer, há uma descarga emocional, mas paga-se isto. Paga-se. Claro que as coisas que foram mais dolorosas foram os livros sobre a guerra colonial. Como sabem, Portugal teve, até ao 25 de Abril, teve uma frente de guerra em vários sítios. Primeiro perderam-se as possessões em Goa, na Índia, e depois começou a guerra em Angola, na Guiné, em Moçambique, e não sei se tenho essa informação, porque vocês são filhos, são netos da geração que foi à guerra e não filhos da geração que foi à guerra. Não sei se tenho ideias de que
35 mil pessoas, há uns milhares de deficientes, alguns cegos, coxos, sem mãos, outros avariados da cabeça, estressados de guerra, no qual eu me incluo. Não o verdadeiro estressado de guerra, que ainda há tempo estive no Porto num debate, estavam estressados de guerra, a dada altura a sala ficou empolvorosa e eu senti-me arrastado por aquela onda, não é? E portanto, os livros sobre a guerra colonial, escrevi teatro, poesia e narrativa sobre a guerra colonial, foram os livros mais dolorosos, digamos, de escrever. Mas dei comigo, depois da morte dos meus pais, meu pai morreu em 2000 e a minha mãe esteve 7 anos numa cadeira de rodas, faleceu em 2007, e eu não conseguia fazer o luto, só fiz o luto com o nascimento do primeiro neto. É curioso. Falem nisso aos vossos avós, que o que é fazer o luto. Eles explicam, é uma coisa que pode nunca chegar a fazer-se. E eu escrevi um livro que só não é um romance, porque não há coragem para lhe chamar romance, porque tem uma estrutura diferente de tudo aquilo que se escreveu até hoje. Ninguém fez uma coisa assim, porque eu faço assim porque não sei fazer de outra maneira. Chama-se Minhas Cartas Nunca Escritas, e não são cartas. São as 22 cartas do tarot, aquelas cartas que se lêem para ver se adivinhamos o destino, não é? E eu encaixei nas 22 principais cartas do tarot, encaixei episódios da minha vida que me marcaram. E o que nunca aconteceu com os livros sobre a guerra colonial, ficava debaixo de uma tensão tremenda, e por isso a escrita saía estilhaçada e esfarrapada. Eu dei por mim a escrever alguns dos pequenos capítulos, com as lágrimas a cair em cima do papel e a deixar-me ver aquilo que estava à minha frente. E só dou um exemplo. O enterro de um primito que durou para aí 1 mês e meio, da única tia que eu tinha, e minha madrinha, que perdeu 5 filhos que teve, acabou divorciada, acabou com uma cirrose, e bastava-lhe beber meio copo de vinho para ficar bêbada. E a família e nós nunca compreendemos que ela era a mulher que tinha perdido 5 filhos. Estava completamente destruído. Os filhos nem chegavam a nascer. Aquele nasceu. E eu, com 7 ou 8 anos, lembro-me perfeitamente. É um texto curtíssimo que deu um trabalho, uma coisa. 4 crianças, numa tarde de julho, numa tarde de verão, a passar por um pequeno jardim com um caixãozinho branco. Portanto, quando somos tentados pela vaidade, já li o seu livro, conheço, li uma entrevista, falei, não sei mais. Isso é muito pouco, muito pouco. Por tudo aquilo que é preciso fazer para escrever um verso, para escrever uma frase. Sim. Deixe-me só despedir em primeira mão. Já viram hoje a edição do Rua Brandão. Há 5 ou 6 anos eu escrevi Cinema Garrett. São 17 poemas sobre a Pomba do Barzinho, que vos falei no início. Curiosamente o livro entrou para o Poate. E como não volta a ser editado nesta editora, nem assim, eu resolvi acrescentar 5 poemas, passou para 22. Este é o futuro Cinema Garrett. Entraram para aqui um poema que devia ter entrado aqui. Um poema sobre Abrumar. Ontem vimos fotografias fabulosas sobre a apanha de sargaço. Aqui há uns anos, com gente muito idosa, muito mal vestida. Sobre a pensão luso-brasileira. Café chinês, a Praça do Almar. Portanto, tenho agora 22 poemas. Quando sair, não se vai parecer nada comigo. Pronto. E para me despedir, se a Margarida me deixar,
trazia-vos um gato de cada nação, dos países de quem a Europa comunitária não gosta, um gato espanhol, um gato português, um gato italiano e imaginem só, por acaso foi o mais caro deles todos, um gato grego. E para que saiam daqui com a esperteza do gato, queres ler tu o poema, Margarida? Para me salvar de eu ficar com a palavra? Então vá. A Margarida vai ler um poema que se chama Boas Contas faz o gato. É só 3 estrofes. Isto agora foi apanhado, de certeza. Boas contas faz o gato, boas contas do que faz. De tanto parecer pacato, mais se torna então capaz. Boas contas faz o gato, mesmo quando faz que faz. Por fazer gato de sapato, todos pensam que é rapaz. Boas contas faz o gato, de cabeça ou não, aliás. Por não ser de boas contas, nem dá conta que é um as. Não dá conta? Nem dá conta. Nem dá Não, conta. está ali o acento, vocês desculpem, não se vê bem. Nem dá conta